Vamos falar sobre ossos. Sabe, aquela nossa estrutura mais íntima, né? Aquilo que fica quando todo o resto já se foi. Mas será que é só isso? O fim da linha? Acho que não. Nessa nossa análise aqui, a gente vai literalmente desenterrar uns significados bem profundos e até surpreendentes que a humanidade sempre deu para os ossos. É uma viagem que vai da ressurreição até a regeneração. Essa frase do Rabelais, quebrar o osso e sugar o substancioso tutano, olha, ela é perfeita pra gente. Vai ser o nosso guia, porque é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Quebrar essa casca e fundo para extrair a essência, para sacar de vez por que os ossos têm essa força simbólica tão grande, né? Então, para a gente começar a entender essa história toda, tem que sacar que o simbolismo do osso já nasce de um paradoxo. São duas ideias centrais, sabe? Quase opostas, mas que aparecem em tudo quanto é cultura pelo mundo. Olha só que interessante essa dualidade. De um lado, você tem o osso como estrutura, símbolo de firmeza, de força, de permanência. Sabe, é o esqueleto que sustenta tudo. É o famoso osso dos meus ossos, lá do Gênesis. Mas do outro lado, o osso é também um recipiente. Ele guarda o tutano, que era visto como a semente da vida, o ponto de partida para a ressurreição. E essa ideia da essência, ela vai longe, viu? Chegou ao nível cósmico mesmo. Pega o povo Bambará, da África Ocidental, por exemplo. Para eles, o espírito que deu origem a tudo é conhecido como o grande construtor do tutano dos ossos. Pensa nisso, o próprio centro do universo para eles se chama o osso do meio do mundo. É fundamental. Daí, a gente avança para uma outra crença que era super comum, de que os ossos são a chave para o renascimento. Isso era especialmente forte entre os povos caçadores. Lá na Sibéria, por exemplo, o respeito pelos ossos da caça não era só uma crença, era uma questão de sobrevivência mesmo. A ideia era que um urso ele podia renascer se o esqueleto dele fosse todo remontado, com cuidado. Isso, na cabeça deles, garantia que o animal ia voltar, sabe, e que a caça ia continuar existindo no futuro. E esse mesmo princípio valia para bichos menores também. Olha que legal isso. Na Lapônia, os pescadores tinham todo um ritual. Eles tiravam a carne do peixe com um cuidado enorme para não quebrar nenhuma espinha. Depois, devolviam o esqueleto inteirinho para o lago, bem no lugar onde pescaram. Tudo isso para garantir que o espírito do peixe pudesse retornar. Tá, mas e quando os ossos não voltavam nem para a terra, nem para a água? Bom, aí eles subiam para os céus. Tanto na Grécia Antiga quanto entre os povos mongóis, era comum queimar os ossos dos animais que eram sacrificados. A crença era que o fogo purificava a essência do bicho e isso permitia que ela voltasse lá para cima, para os céus, para ser regenerada. Então vamos entender a lógica por trás de todos esses rituais. A coisa é a seguinte: como o osso é a parte do corpo que mais dura, a galera acreditava que a alma principal ficava ali, guardada neles. Então respeitar os ossos era o jeito de garantir que a vida continuasse. Isso fica super claro no mito do Thor, o deus nórdico, que ressuscitava os bodes dele só com a pele e os ossos. Só que numa dessas, um dos bodes volta mancando. Por quê? Porque um humano desobedeceu, quebrou o fêmur do bicho para sugar o tutano e aí já era, a regeneração não foi perfeita. Tudo bem, mas e quando os ossos são humanos e são usados fora do corpo? Aí, meu amigo, a simbologia fica ainda mais forte. Seja em instrumentos sagrados ou em construções que, assim, desafiam tudo o que a gente pensa sobre a morte. Esse instrumento, por exemplo, é o cangling. É uma flauta tibetana feita de um osso da perna humana, de preferência de um criminoso ou de um mestre muito respeitado. Nos rituais, quem toca o cangling está fazendo um gesto de compaixão e de coragem. A ideia é chamar os espíritos para matar a fome deles e, ao mesmo tempo, de um jeito simbólico, cortar o próprio ego. E aí, do uso de um único ossinho, a gente dá um salto para o uso de milhares. Pelo mundo todo, existem as capelas de ossos que usam esqueletos humanos para decorar tudo. Elas criam uns espaços que te colocam cara a cara com a mortalidade, com o sagrado, de um jeito que, nossa, é absolutamente impressionante. Toda essa manipulação dos ossos, sabe, seja para um ritual sagrado ou para confrontar morte, ela revela um desejo muito profundo, o de superar os limites do corpo. E é essa mesma busca, só que por outros caminhos, que leva a gente da simbologia para a ciência, para aquela especialidade médica que tenta restaurar a nossa estrutura mais básica, a ortopedia. E essa jornada da ortopedia é fascinante, né? Começa lá na antiguidade com Hipócrates usando umas talas. O nome ortopedia mesmo só vai aparecer em 1741, mas a revolução de verdade acontece nos séculos XIX e XX.
Pensa, anestesia, asepsia e, claro, o raio-x, que pela primeira vez deixou a gente ver o osso quebrado sem ter que abrir a pessoa. Logo depois vieram as placas, os pinos, os implantes de metal, e isso mudou completamente o tratamento de traumas. É incrível pensar nisso, né? A ortopedia nasceu com o foco em corrigir deformidades em crianças. É isso que o nome significa literalmente. E hoje é um campo de altíssima tecnologia que consegue reconstruir esqueletos, restaurar o corpo de um jeito que antigamente seria coisa de ficção científica. E o que a gente vê hoje, o que está na fronteira da ortopedia, parece mais ficção científica ainda. A gente está falando de cirurgia minimamente invasiva, de implantes inteligentes que têm sensores, e o mais promissor de tudo talvez seja a bioengenharia, que está buscando um jeito de regenerar os nossos próprios tecidos. O objetivo, quem sabe um dia, é eliminar de vez a necessidade de qualquer prótese artificial. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Pensa bem, dos rituais antigos que buscavam a ressurreição no esqueleto, até a cirurgia de hoje que regenera a nossa estrutura, a tecnologia mudou, claro, mas o desejo fundamental parece que continua o mesmo, né? Aquela nossa busca eterna para superar a fragilidade, a mortalidade. No fundo, a pergunta que fica é: será que a gente não esteve, desde sempre, tentando dar uma nova vida aos ossos?